eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o pontapé inicial e a organização para começar uma startup? Bom dia. A startup é um negócio ainda que tem que ter uma escalabilidade alta, você tem que ter essa preocupação com algo que seja viável para você ter um crescimento rápido, mas claro que no âmbito jurídico, que é o que a gente aqui hoje veio tratar um pouco mais, a gente tem que se preocupar com quais são as normas, o ambiente regulatório que vai envolver o meu negócio. Então eu tenho que me preocupar com o que é permitido, o que não é, quanto custa, as licenças que eu preciso ter ou não, e isso tudo a gente pode obter com uma assessoria jurídica adequada no momento certo, além do que as garantias de sigilo, né, de proteção da nossa propriedade, até para o investidor fornecer segurança, né? Então, há uma série de proteções que a gente pode obter por contratos, que é importante a gente ter sim quando a gente começa uma startup, porque ela envolve uma ideia inovadora e a gente tem que ter a preocupação de proteger essa ideia para que ela se mantenha inovadora. Então, tem meios para que isso aconteça. E eu espero ter contribuído e a palestra também ter contribuído para que todos aqui possam compreender um pouquinho como é possível a gente obter proteção pelas vias adequadas e por uma assessoria jurídica no momento correto. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com a doutora Letícia Vieira e eu quero perguntar a ela quais os pontos positivos da medida provisória 881 de 2019 e se ela vê algum ponto negativo. Olha, de ponto positivo, que aliás até a proposta da MP é exatamente criar esse incentivo, né, aos empreendedores, aos startupeiros, aos microempreendedores, trazendo uma liberdade para se atuar na área econômica, né? Então, e sobretudo a MP ela traz uma tentativa de mudar o perfil do Estado perante essas relações privadas, né? Tirando aquele perfil de Estado intervencionista para um Estado simplesmente normativo, né? Então ele trata aí de vários princípios, inclusive da boa-fé do particular, né, e da mínima intervenção do Estado. Em relação a algum ponto negativo, alguns juristas têm falado que talvez a MP não seria um instrumento apropriado para se adequar, para a gente falar de vários assuntos, né? Tendo em vista que a MP ela modifica a lei de falência, alguns dispositivos, né, do próprio Código Civil em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Então, por hora é um momento assim muito cedo para a gente falar o que vai acontecer na prática, como que vai ocorrer essa dinâmica. Mas acredito que tenha mais ponto positivo do que negativo. Obrigada. Eu que agradeço. Qual é o seu nome? Bom dia, meu nome é Bruno Baldinotti, sou professor daqui da instituição, na parte do IAD, bem como eu sou mestre e graduado pela instituição. Eu gostaria de perguntar quais são os instrumentos normativos de cuidado dos startupeiros. Bom dia. Na verdade, existem alguns instrumentos que a pessoa que vai desenvolver uma startup ela pode implementar no exercício da sua atividade e até mesmo na criação da ideia. Eu destaco três instrumentos. O primeiro é na constituição da atividade dele. Mesmo que ele tenha uma ideia sensacional, uma ideia inovadora, ele precisa ter um início. E esse início é o que vai repercutir ao longo do exercício da atividade dele. Então, se ele tem um planejamento jurídico para iniciar, ou como EIRELI, ou como sociedade empresária, e agora como a sociedade unipessoal, ele vai poder proteger não apenas a empresa dele como um todo, mas o patrimônio particular dele. Porque na medida que ele tem uma pessoa jurídica para o exercício da atividade, ele tem uma blindagem patrimonial. Então, ele como empreendedor, ele vai se distinguir da pessoa jurídica que está exercendo. Então, quem que vai constituir os contratos? A pessoa jurídica. Quem que vai ter a blindagem patrimonial? Ou o sócio ou a pessoa que está criando a EIRELI. O segundo instrumento que eu vejo que é importantíssimo, a startup é uma ideia, é uma inovação. Essa inovação eu gero lucros para a pessoa que vai implementar. Só que quando eu estou no início dessa startup, eu preciso fomentar investimentos, eu preciso buscar investimentos. Quando você vai atrás de investidores, você acaba expondo a sua ideia. Então, se você não está atento, se você não tem uma proteção jurídica, você acaba expondo a sua ideia e esse terceiro investidor acaba, de má índole, utilizando a sua ideia e ele implementando no mercado. Então, qual seria o instrumento? A cláusula de sigilo e não concorrência, que acaba sendo, de forma concomitante, o segundo e o terceiro instrumento. Então, eu vou fazer com que essa pessoa
não exponha nenhuma das informações que foram tratadas nas reuniões, bem como não constitua ou exerça qualquer tipo de atividade que concorra com essa ideia inovadora. Então veja, eu vou proteger no início e ao longo da minha atividade como startup. Então esses são os 3 instrumentos que eu destacaria como essenciais. Muito obrigada. Por nada. Bom dia, sou aluna do 1º ano, me chamo Camila, estou aqui com o Vitor. Gostaria de perguntar qual é essencial essa metodologia 4.0 que é voltada para a nossa era, mais dinâmica e cativante. Pois é. Então, a ideia dessa nova metodologia é fazer o aluno ser o centro da obtenção do conhecimento. Então, o ideal seria usar ferramentas que o aluno já sabe, já usa. Então, se aproveitar dos celulares e dos memes para falar, para dar explicações do que você faria na metodologia tradicional. Então, a metodologia ativa, se ela comanda que o aluno seja buscador ativo do conhecimento, então que se faça isso por meio dos meios que ele já domina. Então, meme, celular e tudo mais. Essa é a ideia, por isso a ideia de cativar é importante na metodologia 4.0. Muito obrigada.